sobre PEC da blindagem, agora com uma figura importante para a tramitação lá no Congresso, que é o relator da PEC da blindagem, o senador Alessandro Vieira. Senador, muito bom dia. É sempre muito bom contar com as suas elucidações aqui no Acorda Metrópolis. Eu lembrei a audiência mais cedo que eu e o Fábio Serapião, outro parceiro aqui do Acorda Metrópolis, jornalista do Metrópolis, a gente conversou com o senhor sobre a adultização, né? É do senhor o projeto que mais avançou ali no Congresso e, por causa das denúncias do Felca, voltou aí para frente, e agora a gente volta a conversar com o senhor sobre um assunto totalmente diferente. Um assunto que não agradou de jeito algum à população brasileira. A gente, na semana passada, com a aprovação lá na Câmara, já teve a opinião pública circulando aí de forma negativa em relação aos parlamentares nas redes sociais, e ontem a gente teve um dia de manifestações pelo Brasil todo, manifestações da esquerda, mas com participação inclusive de parlamentares da centro-esquerda, enfim, artistas mobilizados, gente que há bastante tempo não falava, não subia a um palanque político como Chico Buarque, todo mundo contra a PEC da blindagem. Ou seja, na quarta-feira, ela será enterrada, senador? Bom dia. Bom dia, sempre bom falar com vocês. Veja, o que eu posso garantir é que na quarta-feira será apresentado o relatório pela rejeição. Né? A gente apresenta o relatório pela rejeição da proposta de emenda à Constituição por inconstitucionalidade e também por problemas no mérito. Né? O mérito dela é defender bandido. Não existe um meio termo com relação a isso. Não faz nenhum sentido você ter uma proteção para que um parlamentar possa cometer qualquer tipo de crime, qualquer natureza de crime, e não vai ser processado, não vai ser investigado. Acredito que a gente vai conseguir corrigir esse equívoco gravíssimo lá no Senado, já na CCJ. Gabriel Gus. Senador, o senhor tem esse plano de apresentar o seu relatório na quarta-feira, e eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor acha que as manifestações, de certa forma, contribuem para que os senadores se sintam, não pressionados, mas levados a, de fato, já vencer esse assunto na quarta-feira, uma vez que houve uma manifestação grande e já havia dentro do Senado, antes mesmo dessas manifestações, uma opinião majoritariamente contrária a essa PEC. Sim, as manifestações colaboram, não para ameaçar o parlamentar, mas para fazer o alerta. A gente viu agora na Câmara dos Deputados uma série de parlamentares gravando vídeos de arrependimento, né? E vários deles alegando não ter entendido o conteúdo ou não ter pensado bem no momento. Quando você tem manifestações de rua, daquela proporção que a gente teve neste domingo, essa desculpa cai por terra, porque não tem como, embora seja obrigação dele saber o que ele está votando, não tem mais como ele dizer que não vai saber o que está votando na quarta-feira. A gente tem a possibilidade de dar uma sinalização efetiva, alinhada com os interesses da sociedade. A sociedade brasileira quer resolver problemas, ela não quer botar para debaixo do tapete conduta criminosa de parlamentar, e eu faço o registro, não é só o parlamentar, é também o presidente de partido que cometa qualquer tipo de crime, pela redação aprovada pela Câmara dos Deputados, ele passa a ser imune a processos criminais, salvo se os seus colegas parlamentares decidirem que ele pode ser processado. É um escárnio, é um absurdo, e eu não vejo como prosperar. Senador, um dos pontos negativos, né, para a opinião pública é justamente que esse tipo de discussão da PEC da blindagem, do PL da anistia, que não traz nenhum benefício mesmo no bolso dos brasileiros, jogando pautas importantes para frente. Na semana passada, a tarifa social quase que perde o limite ali, né? Quase que não é votada e não vai para frente. E uma questão que foi para frente, que ainda não dá para saber quando que vai ser votada, é a isenção do IR para quem recebe até R$5.000. Então, a opinião pública também ficou ali muito preocupada com essa questão de, enquanto pautas muito importantes e que realmente movimentam a vida do brasileiro vão ficando para depois,
com pautas que só beneficiam os próprios parlamentares ou que podem beneficiar condenados por golpe de Estado, da Débora do Batom até o ex-presidente da República, dentro do PL da Anistia, que agora até está mudando de nome, PL da Dosimetria. O senhor acompanha, portanto, isso também, né, essa questão da opinião pública? O senhor já reforçou isso agora, mas como que o senhor vê, né, é com preocupação que o foco dos parlamentares não está no benefício da população brasileira, na discussão de pautas que realmente movimentam a nossa vida? O fato é que a polarização burra em que o Brasil se meteu, ela serve de escudo para preguiçoso e para quem não quer trabalhar. Porque como eu tenho a polarização para fazer a minha narrativa, e essa narrativa vai render votos, eu não preciso entregar resultado. Basta ofender o adversário ou puxar uma bandeira de falso moralismo para o lado A ou para o lado B. É muito difícil esse momento que a gente vive por isso, porque é muito confortável a situação de determinados parlamentares que vão fazer essa barbaridade de votar uma PEC dessa natureza, mas no dia seguinte eles levantam a bandeira de estimação da sua base e as coisas são esquecidas, porque o importante é atacar o adversário, o importante é preservar a sua narrativa. O meu trabalho e de tantos outros parlamentares aqui em Brasília é tentar fazer o contrário, é mostrar que, olha, tem um monte de coisa importante para fazer e esse tipo de discussão só atrapalha. Até por isso é importante superar esse tipo de discussão com rapidez. Tudo bem, aprovaram essa PEC na Câmara dos Deputados, vamos derrubar aqui no Senado, esse assunto está encerrado, vamos para o próximo. E o exemplo que você deu do imposto de renda é didático. Se a Câmara dos Deputados não avançar na sua votação, o Senado já abriu o calendário de votação pela CAI, tem projeto no Senado, vamos votar no Senado, para que ele comece pelo menos a avançar e acelere, porque se ele não for votado com brevidade, não vai valer para o próximo ano. Então você vê, novamente, você coloca o interesse eleitoreiro acima do interesse do cidadão. Você vai fazer o cidadão brasileiro pagar mais imposto porque você quer prejudicar o governo. Isso é de uma imoralidade profunda e é preciso denunciar. Vamos Senador, com Gabriel Bus, vai. Senador, hoje pela manhã o senador Ciro Nogueira usou as redes sociais para trazer uma proposta substitutiva, foi o que ele chamou assim, a PEC da blindagem. Ele propôs ali, falou que vai propor que seja apresentado um texto substitutivo para que a blindagem se aplique ao que ele está chamando de crimes de opinião. Como que o senhor vê essa manifestação do colega que faz parte, inclusive, da CCJ? O debate é livre. A gente tem que receber qualquer tipo de sugestão e proposta com respeito e fazer análise técnica em cima dela. No caso específico daquilo que está sendo chamado de crime de opinião, seria o parlamentar processado porque manifestou uma opinião ou um voto, não existe nenhuma razoabilidade nisso, porque isso já está na Constituição, textualmente, a emenda 35, que inclusive tem uma curiosidade. Nas assinaturas dessa emenda, consta lá o nome do então deputado federal Ciro Nogueira. Ele sabe perfeitamente que não é necessário. E eu sei que o ex-ministro, o senador Ciro Nogueira, não é processado nem questionado pelas suas opiniões. Então, tirar essas cortinas de fumaça e ter clareza nas coisas é importante. Mesmo que no colegiado a gente tenha sempre o hábito do diálogo respeitoso, equilibrado, cortês, mas não dá para tapar o sol com a peneira. Não existe justificativa técnica, fática, para se mudar a Constituição para supostamente proteger o direito de manifestação dos parlamentares. Eu já apresentei pedido de impeachment de ministro, já pedi CPI contra atos do judiciário, votei contra a indicação de ministros, coisas que o Ciro, por exemplo, nunca fez e nunca fui processado. Então, acho que esse tipo de discussão tem que ser feita com respeito, com calma, mas com a firmeza que o assunto exige. Senador, vai adicionar também a nossa conversa a nossa repórter Marília Ribeiro, que está aqui no estúdio com a gente, quer fazer uma pergunta ao senhor. Oi, senador, muito obrigada por nos atender. E a minha pergunta, senador, eu gostaria de saber se houve ali uma articulação
se o senhor chegou a conversar com outros parlamentares a respeito do texto que deve ser apresentado na quarta-feira, ou se ele foi montado somente através mesmo para poder fazer a derrubada dessa PEC da blindagem que foi aprovada lá na Câmara dos Deputados. Houve uma articulação do senhor com outros parlamentares para o texto que deve ser apresentado na quarta? A gente está na etapa de fazer a construção técnica do texto, né? E naturalmente você vai conversar com todos os integrantes da comissão e, se for possível, todos do Senado, para que eles tenham plena consciência do que estarão votando, para que eles tenham plena compreensão. Mas a maioria dos senadores já se manifestou, se não me engano, 46, 48 senadores publicamente já se manifestaram contrários à PEC. E acho que esse número tende só a aumentar. Então, imagino que a gente vai ter uma votação tranquila na quarta-feira e vai poder dar um passo adiante e virar essa página negativa do Poder Legislativo brasileiro. Senador, queria perguntar também, eu sei que, enfim, essa questão ainda não tomou corpo no Senado, mas o PL da anistia vai ser bastante discutido essa semana. A gente conversou com o relator, o deputado Paulinho da Força, lá na sexta-feira, aqui no Acorda Metrópolis. Ele disse que ia fazer uma série de reuniões nessa semana. Já conversou com o ministro Alexandre de Moraes, conversou com gente do governo Lula, conversou com Flávio Bolsonaro, com deputados da esquerda, enfim. Encontrou ali um meio de caminho que é o PL da dosimetria. Ele corrigiu a gente ao longo da entrevista diversas vezes, porque não se trata mais de anistia, mas da dosimetria ampla, geral e restrita, ou seja, é isso, pegando da Débora do Batom, de civis que quebraram a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, até o alto comando das Forças Armadas e o ex-presidente da República, todos condenados agora do núcleo 1, da trama golpista, a regime fechado, a cadeia. Chegando no Senado, é claro, o caminho é longo, mas chegando no Senado, como o senhor vem acompanhando essa discussão entre os senadores? Os senadores apoiam também esse texto mais brando em relação à anistia, então não anistia ninguém, mas modifica a dosimetria, a dose dessas penas. Esse é um texto que também pode ter mais aderência no Senado Federal? Veja, eu apresentei em março um projeto de lei que muda os tipos materiais, né? Está se falando de dosimetria, mas tecnicamente não é isso, né? Dosimetria quem faz é a Justiça. O que a gente pode fazer aqui, e já fez em várias oportunidades, é mexer no tipo penal. Então vamos usar um tipo qualquer, homicídio. A pena é de 10, 12. Você pode mudar aqui a lei para 20, 30, ou pode mudar para 6. Tanto faz. O Legislativo tem essa autonomia de mexer nos tipos. E essa mexida, se ela for benéfica para o réu, retroage. Então, no projeto que eu apresentei lá atrás, em março, a gente defendia a criação de um tipo favorecido para aquelas pessoas que tiveram participações irrisórias, apenas materiais, considerando a prova que está nos autos, ou seja, só quem participou do dia 8 de janeiro, não tenho nenhuma informação além daquilo, não tenho prova de que essa pessoa financiou, foi treinada, planejou, vai ser beneficiária, nada, uma pena menor. E o estabelecimento da obrigação da consunção, que é a absorção do crime mais leve pelo mais grave, nos casos de abolição violenta e golpe de Estado. Basicamente era isso que eu apresentei. Isso representaria uma redução de pena para todos os envolvidos, mas sem anistia para ninguém, porque fatos criminosos aconteceram. Não acho que caiba anistia sobre isso. Isso ficou parado aqui no Senado por resistência do grupo bolsonarista. O grupo bolsonarista exige uma isenção completa de pena para todos e por qualquer crime. Então, são os textos que circulavam à época. Essa nova versão que o relator Paulinho está falando, que vai elaborar, ela não foi para papel ainda, não tem como dar opinião sobre isso. A gente vai esperar se esse texto será votado ou não, e se ele chegar aqui, certamente vai passar por uma análise técnica e política. E passar para os meus colegas, só queria reforçar que a gente conversou agora há pouco com um advogado sobre os meandros da PEC da blindagem, e eu perguntei a ele, senador, essa questão que para a opinião pública também ficou muito forte, a gente viu com o reforço das manifestações ontem, que o Congresso parece ter se colocado, ou parece
estar se colocando quase que como um agente jurídico, e eu queria fazer esse reforço porque o senhor começou a sua resposta fazendo essa pontuação sobre a dosimetria, porque no caso da PEC da blindagem são os parlamentares que, né, escolhem com votação secreta se o parlamentar deve ser investigado ou não, e no PL da anistia diminuindo, não anistia ninguém, mas diminui a dose dessas penas. O senhor fez bem esse reforço, mas para a opinião pública parece que o Congresso vem se colocando quase como esse ente jurídico e que chama bastante atenção também das pessoas. O senhor concorda com esse medo que apareceu na opinião pública? Eu acho que está se misturando dois projetos que são absolutamente distintos, né? Uma coisa é o projeto chamado PEC da blindagem. Esse projeto tem uma ampla rejeição na sociedade e uma ampla rejeição aqui no Senado. Ele é imoral, absurdo, completamente absurdo. Outra coisa é a discussão dos processos vinculados aos atos golpistas. Aí você não tem essa rejeição majoritária, você tem uma divisão na opinião pública e uma divisão no parlamento. Então a gente tem que tratar cada coisa no seu nível de problema, vamos chamar assim. Este momento agora é de enfrentar a questão da PEC da blindagem. Aproveitar esse momento de consenso e sepultar esse projeto. Se a anistia for votada e aprovada na Câmara dos Deputados, na forma como for aprovada, a gente vai fazer análise aqui no Senado. Mas faz parte do papel do Legislativo definir alcance de leis, assim, no desenho originário. O que o Legislativo não pode jamais fazer é interferir no mérito de decisões. Então não pode a Justiça decidir que é culpado e o Legislativo decidir que é inocente. Não existe isso. Agora sim, o Legislativo pode fazer alterações legislativas que impliquem em revisão de penas, por exemplo, ou até mesmo em absolução. Recentemente a gente teve uma mudança legislativa no tocante ao crime de improbidade, contra meu voto. Eu votei pela manutenção da lei, mas fui derrotado. A maior parte dos parlamentares votou para mudar a lei de improbidade e, ao fazer algumas exigências e mudanças ali, encerrou o processo de um monte de gente. Reduziu penas, reduziu sanções e encerrou o processo. E isso é da dinâmica legislativa ordinária, não tem nada de novo nisso, não. A gente tem só que ter muito cuidado, muita técnica para lidar com isso, para não fazer bobagens e não acabar beneficiando o crime organizado, beneficiando o que faz mal para a sociedade, que é o que a Câmara dos Deputados fez na semana passada. Perfeito. Bus, Marília, tem alguma questão a mais para o senador? Senador, eu queria apenas pontuar ou pedir a opinião do senhor em relação às manifestações, porque, na verdade, foi a Câmara quem misturou as duas discussões, né? Ao votar os dois projetos um dia seguidos do outro, trouxe para a opinião pública de que discutir penas e discutir blindagem de parlamentares é a prioridade da Casa nesse momento. Então, quando se discute os dois temas juntos, acaba trazendo confusão para a opinião pública. O senhor mesmo pontuou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas acaba havendo uma influência, obviamente, sobre uma discussão que é um assunto, que é a redução de penas, e a votação secreta em relação à investigação de parlamentares. O senhor acha que a Câmara, tendo feito esse movimento de colocar em votação um projeto seguido do outro, de um dia para o outro, trouxe algum prejuízo para o debate em relação à redução de penas aos envolvidos no 8 de janeiro? Traz um prejuízo para o debate em geral, né? É aquilo que eu disse, que é uma cortina de fumaça, né? Eu tenho uma intenção oculta, nesse caso, mal escondida, mas tem, que é de proteger bandido, e eu jogo isso num debate de política, de polarização, de mudança de penas, de interferência ou não do Supremo, faço uma salada e tento passar a boiada por debaixo disso. Deu certo na Câmara dos Deputados, não vai dar certo, eu espero, aqui no Senado. Agora, prejudica o debate, porque cada vez mais o cidadão comum, ele se sente confuso, ele se sente mal representado. Parece que tem aqui um Congresso permanentemente de costas para a sociedade. E a gente só vai mudar isso trabalhando, não tem outra receita. A gente tem que trabalhar mais, mostrar um trabalho consistente, até porque enquanto a Câmara dos Deputados votava
a PEC da blindagem, aqui no Senado a gente estava votando a regulamentação da reforma de consumo e serviço, e lá no Palácio do Planalto a gente estava sancionando a lei da adultização, que é o projeto da minha autoria. Quer dizer, a cortina de fumaça só funciona, esse bloqueio só funciona para quem aceita ficar bloqueado. Para quem quer trabalhar, não. A gente vai continuar trabalhando, independentemente dessas discussões mais bizantinas, assim, mais toscas. Ilha. Senador, puxando já esse assunto que o Gabriel colocou, eu gostaria de saber se no seu texto vai vir de fato essa diferenciação, porque como nós vimos, as pautas se misturaram e para a população em geral elas acabaram se tornando uma só. Foi na manifestação, nós tivemos aí blindagem e anistia, mas elas acabaram se tornando uma única proposta lá dentro do Congresso, da Câmara dos Deputados, onde nós vimos que os parlamentares priorizaram pautas que são ali destinadas a eles, seja a blindagem, que é justamente direcionada a eles, seja a anistia, que a gente consegue perceber que é uma pauta até eleitoral, isso por conta do texto que eles querem que seja aprovado, que torne o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível para 2026. No seu texto, que deve ser apresentado na quarta-feira, vai vir mostrando de fato o que é essa PEC da blindagem e como será feito esse encerrar, porque o Otto Alencar, o presidente da CCJ, já disse que essa pauta vai ser encerrada, vai ser enterrada lá dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O relatório vai tratar da PEC da blindagem, né? Ele é o que é o natural, né? O relatório cuida do projeto que está sendo relatado. Se for aprovado o relatório pela rejeição da matéria, ela vai ficar arquivada na CCJ, salvo se alguém pedir, através de recurso, que vá a plenário. E aí ele vai para o plenário com parecer contrário, mas o plenário vai se manifestar novamente. Eu acho que não vai ter recurso, né? Quem assinar um recurso desse está, ao mesmo tempo, assinando um atestado e quer defender bandido. Não tem meias palavras para isso. É muito simples. Você está defendendo bandido ou você não está defendendo bandido. Querer justificar que está tentando defender direito de voto ou de fala, cai no ridículo, né? Cai no ridículo, não se sustenta. Então, acho que a gente tem uma oportunidade que não é tão comum, uma oportunidade de prestar um grande serviço para o parlamento, rejeitando definitivamente essa matéria. Queridos, podemos liberar o senador? Perfeito. A gente conversou então com o relator da PEC da blindagem, o senador Alessandro Vieira, está sempre disponível aqui a trazer pontos importantes sobre projetos importantes e que têm bastante repercussão. Primeiro, recorda, a gente falou sobre a adultização com o senador Alessandro Vieira, um tempo atrás, e agora a gente falou principalmente de PEC da blindagem, mas abordou outros assuntos. Ele mencionou também a adultização, mas também o PL da anistia. A gente certamente, portanto, senador, volta a conversar com o senhor numa breve oportunidade. Muito obrigada, viu? Sei que o senhor está aí com o celular tocando loucamente, já que é uma sessão importante, uma semana importante, depois das manifestações, com esse reforço de que a população não gostou nada da PEC da blindagem. Então eu sei que o senhor tem um longo caminho pela frente aí de trabalho. Muito obrigada, viu? Obrigado, boa semana para vocês. Uma ótima semana.